Alguém está reclamando que você está roncando muito? Você acorda várias vezes para urinar? Quando você vai pescar em turma, tem sempre aquele amigo seu rechonchudo que bebe muito e não deixa ninguém dormir do tanto que ronca. Você acorda pela manhã cansado, com o corpo dolorido, parecendo que apanhou a noite inteira e mesmo dormindo por várias horas, parece que você não descansou? Você já trocou o colchão, já comprou o travesseiro da NASA e parece que nada resolve. Então eu tenho que te contar uma coisa, meu amigo. Você pode estar com apneia do sono. Eu sou o Dr. Felipe Souza e esteja bem-vindo ao Dr. Arritmia. Você sabia que a apneia do sono pode causar arritmias cardíacas, diabetes, aumentar a sua pressão arterial e piorar a função dos seus rins? Todas essas doenças são consequência das várias alterações que a diminuição do oxigênio no seu corpo durante o sono pode causar. Falarei nesse vídeo o que é a apneia do sono e tudo que ela pode causar no seu corpo. Mas antes disso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que está roncando e perturbando a sua paz para dormir. Um vídeo bom como esse merece ser curtido e compartilhado. Muitas pessoas acreditam que quem ronca muito dorme pesado e bem. E esse pensamento está errado. O problema maior do ronco não é apenas o barulho, mas sim a possibilidade de ocorrerem interrupções na respiração, as chamadas apneias, que podem ter consequências mais graves no nosso corpo, como o desenvolvimento da hipertensão arterial, arritmias cardíacas como a fibrilação atrial, piora da memória e desenvolvimento precoce da demência. Além disso, os rins trabalham sobrecarregados, aumentando a sua filtração devido aos níveis elevados de um hormônio secretado pelo coração, o fator natriurético atrial. Não é todo mundo que desenvolve a apneia do sono. É sabido que indivíduos obesos, idosos, homens com pescoços curtos e largos, usuários de remédios para dormir e alcoólatras fazem parte das pessoas mais acometidas pela apneia do sono. Falando em bebida, sabe o que eu sempre ouço? Dr. Felipe, eu só ronco quando eu bebo. Isso não é verdade. Você ronca todos os dias, mas quando você bebe, incomoda mais que uma turbina de avião. Na maioria das vezes, quem ronca não percebe que está roncando, mas os sintomas da apneia do sono irão aparecer quando a pessoa está acordada. Geralmente, a sonolência durante o dia é o sintoma mais comum. Sabe aquele sono que dá depois do almoço? Ele pode estar relacionado com uma noite mal dormida e um sono reparador que foi picotado e interrompido durante a noite. Outros sintomas que podem se associar à sonolência são baixo rendimento intelectual, cansaço, perda de memória, tremor nas pálpebras, irritabilidade persistente. Muitas das vezes você vai acreditar que uma pessoa está irritada, mal-humorada e na verdade ela está tendo uma noite mal dormida, com muitas interrupções. E ela nem sabe disso. O diagnóstico da apneia do sono é realizado pela polissonografia, um exame que monitora vários parâmetros durante o sono: a frequência cardíaca, a porcentagem do sono reparador, os outros estágios do sono, a oxigenação sanguínea, a chamada saturação e principalmente a quantidade de apneias por hora. É considerado normal até 5 apneias por hora de sono. Entre 5 a 14 apneias por hora, consideramos que a apneia é leve. Entre 15 a 29 apneias por hora, consideramos que a apneia é moderada. É igual ou acima de 30 apneias por hora, consideramos que a apneia é grave. O tratamento da apneia do sono irá depender muito do seu grau de apneia. Mas antes disso, já vou fazer um spoiler aqui. Esqueça esses aparelhos milagrosos que são vendidos na internet. Tudo isso é bobagem e não tem nenhuma evidência científica que funciona. Esses aparelhos são até criativos e no mínimo estranhos. Nada disso funciona. O tratamento para a apneia do sono, além de ter que controlar os fatores de riscos que eu falei anteriormente, parar de ingerir bebidas alcoólicas em grandes quantidades, emagrecer e manter-se no peso ideal, ainda temos 3 opções que são adjuvantes. Mas antes disso, eu sei que você vai me perguntar: Dr. Felipe, existe cirurgia para a apneia do sono? E a resposta é sim, mas a cirurgia da apneia do sono é indicada apenas naqueles pacientes que a apneia do sono
é causada por obstrução importante das vias aéreas. Logo, se você não tem esse problema, ela não é indicada para você. Você vai fazer o tratamento que eu vou falar a seguir. Para os pacientes com uma apneia de leve a moderada, podem ser utilizados os dispositivos intraorais de avanço mandibular. São aparelhos utilizados durante o sono e confeccionados em conjunto com o dentista, que ajustam e colocam a sua mandíbula para frente, permitindo que as vias aéreas fiquem livres. Esse tipo de aparelho é importante sempre o acompanhamento de um dentista especializado do sono. Para os pacientes com apneia moderada a grave, o tratamento padrão ouro é o CPAP. Esse é um aparelho muito silencioso que proporciona um influxo de ar nas vias aéreas, evitando que você tenha apneia. É necessário que haja paciência até a adaptação e que tenha sempre um profissional especializado para te acompanhar. Realmente, o tratamento com CPAP revolucionou o tratamento da apneia do sono. Ele é considerado o tratamento padrão ouro. A apneia do sono é uma doença muito frequente. Ela reduz a qualidade de vida, tem um impacto negativo para o coração e para os rins, e o seu tratamento é eficaz. Você conhece alguém que ronca muito, que está com esses sintomas? Envie esse vídeo para ele, talvez ele pense em tratar e melhorar sua qualidade de vida. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.